gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história é uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Tudo bom, Rafa? Quem que você trouxe hoje para nós? Para abrilhantar nosso podcast. Hoje um assunto bem interessante, falando sobre relacionamento amoroso, não é? Então já deixo o convite aqui para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar. Sabe aquele casal maravilhoso que você gostaria que esse conhecimento, esse episódio chegasse até ele? Então você faz parte. Bora transbordar e compartilhar lá no grupo da família também. Hoje a gente vai falar de relacionamento amoroso, mas perceba também o quanto que isso pode reverberar na sua vida, na sua família. E antes da gente chamar aqui o nosso convidado, já deixo o convite para você acessar a formação em neuroquântica, primeira e única reconhecida pelo MEC. Então o Pércio está deixando aqui o banner, o QR Code para você entrar lá, navegar por esse universo da neuroquântica. O que é a neuroquântica? Essa visão energética do mundo que você pode atuar aí em grande 6 áreas, tanto você, psicólogo, terapeuta holístico, também você dentro da sua empresa, você com a sua família, você para transbordar com seus familiares, amigos. E dentro dessa formação, você também começa a se acostumar com as coisas boas acontecendo na sua vida. E acontece o tempo todo, né, Rafa? Exatamente. Formação em neuroquântica reconhecida pelo MEC. Seja bem-vindo a bordo. Então, bora lá. Falando sobre relacionamento amoroso, a gente convida hoje aqui... E nem tudo são flores, né? Não é? Bora. Aquele relacionamento que a gente às vezes pode pensar e achar que tá tudo maravilhoso. Vamos entender um pouco sobre isso, né? Exatamente. Diego Heller, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pércio. Obrigado, Rafa, pelo convite. Também feliz de estar aqui. Não, gratidão. Bora transbordar. Maravilha, importamos eles lá do sul ainda, né? Exatamente, né? De Veio visitar aqui em Floripa. São Paulo. Gratidão aí pela visita. Viemos especialmente para o podcast. Olha Maravilha. só, gratidão. E bora lá, transbordar pro mundo, né? Você sabe que a gente começa o nosso podcast fazendo a pergunta: o que é saúde para você, Diego? Olha, que pergunta bem complexa, né? Mas assim, saúde para mim é... Eu trago a visão holística mesmo, assim como tu começaste falando, né? Saúde física, emocional, mental, espiritual. Então, assim, eu acho que não tem muito como estar saudável em uma dimensão só da vida. A gente precisa olhar para esse todo, né? Para essa parte mais completa mesmo do ser humano. Então, eu acho que quando a gente está numa frequência mais alta, eu gosto de falar assim que fazer o básico bem feito, fazer o simples que faz bem. Então,
coisas simples que nos fazem bem ativam essa saúde mesmo no nosso coração, né? Então eu acredito que saúde é essa visão ampla e olhar para todas as dimensões da vida. Então não tem muito como estar saudável se tem uma dimensão da vida que está doente, por exemplo, a vida amorosa, né? Então muitas vezes as pessoas me procuram para atendimento e algumas áreas estão boas, mas o relacionamento está ruim, ou ela não consegue se relacionar, por exemplo. Então talvez a saúde dela não esteja tão plena assim. Então acho que olhar para todas as áreas da vida é importante, seria assim, um conceito mais amplo de saúde como um todo. E falando sobre isso também, é bom a gente lembrar também, né? Que, tô solteiro, tô solteira. Ué, mas você tem que olhar pro espelho e se amar também, né? Porque se você não estiver bem, quem que vai estar? Exatamente. Primeiro relacionamento é com você. Sempre que a gente vai trabalhar com relacionamento amoroso, a perspectiva é do autorrelacionamento, né? Então não tem como melhorar a vida amorosa, seja de um casal, ou seja de uma pessoa que não consegue se relacionar, se ela não olhar para dentro dela. Porque sempre vai ter um bloqueio ali, e geralmente é um bloqueio inconsciente, né? Porque se fosse consciente, talvez ela já teria transformado, já teria desbloqueado. Então é esse auto-relacionamento. Claro, a pessoa, às vezes, ela tá triste na vida amorosa, não tá conseguindo destravar a vida amorosa, e ela acha que é alguma coisa fora. E, na verdade, nunca é. Então, ou é uma relação familiar que está ali puxando ela, que é a raiz do problema, ou é uma questão espiritual, ou é uma questão do passado dela, que está ali, ela não fez as pazes com o passado, muito ressentimento, ou é uma questão de autoestima também, muitas vezes a autoestima é a raiz dos problemas de relacionamento, ou é uma questão de crenças, e aí crença, que está muito famoso hoje em dia, né, falar de crença limitante, então é uma crença limitante. Hoje as pessoas entendem um pouco mais sobre isso também, né? Tá mais, assim, popular, né? Sim. Falar sobre crença limitante. E independente de qual seja a raiz do problema, sempre vai ter crença limitante ali. Sim. Até porque se não tivesse, ela estaria com a vida amorosa destravada, né? Eu falo muito ela porque meu público é muito feminino, mas tem homens também atendo homens. Não, sensacional. Falando sobre saúde, já deixo aqui o recado da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia. E Diego, como que tudo isso começou? Como que você entrou dentro desse universo e hoje, né, como terapeuta, mentor, e daqui a pouco o Diego também já vai deixar as redes sociais e um curso aí, uma pós-graduação maravilhosa para você. Então, assim, tudo começou, eu sempre gostei muito de estudar, então eu achava... A gente fica achando coisas que no fim não acontecem, né? E no fim das coisas todas, a gente acha coisas que nem é o que acontece, não, né? Que não é. Simplesmente a gente acha, né? O universo mental. Que é o que trava a gente, né? Aquela coisa de tentar se encaixar. Então, lá na minha tentativa de me encaixar, eu fui fazer faculdade de economia. O velho pertencimento. Isso, pra pertencer, porque era uma coisa muito aceitável na família, era um curso, assim, mais masculino, e eu ali tentando me encaixar naquele masculino, naquele universo heterossexual, que já não era a minha praia. Mas eu tava tentando pertencer, que é um dos princípios até da constelação familiar, né? Que é uma das técnicas que eu trabalho também. Então, nessa busca por pertencimento, fui fazer economia, nunca trabalhei na área. Aí, depois fui pro mestrado, porque eu pensei que eu, dentro da minha razão, da racionalidade, né? Eu tentando me encaixar, eu pensei, vou seguir uma carreira acadêmica e vou me tornar professor de universidade, porque é uma profissão que eu acho bonita, eu acho que ganha bem, relativamente bem, eu acho que é super aceitável, a família sempre apoiando, e aí eu fui mais para a área da educação. Buscar sempre o velho respeito, né? O velho respeito. Dos outros, na verdade, porque não é nem o nosso às vezes, né? Não era o meu, era dos outros, eu queria ser aceito. Então é aquela coisa da crença lá, da criança tentando ser aceita, tentando pertencer, e a gente reflete isso na profissão.
né? Então eu até olho assim, às vezes eu faço uma reflexão sobre, tá, por que eu sou terapeuta hoje? Também é um reflexo dessa tentativa de se aceitar, de se acolher, porque hoje, pelo menos o nosso trabalho, assim como terapeutas, né, é um acolhimento para o outro, e talvez seja o acolhimento que a gente queria ter tido lá no passado e não teve. Então, na verdade, eu vejo a vida e as relações como um grande reflexo da nossa infância. Como se De nós mesmos, de quase, nós né? mesmos. É como se nós fôssemos uma criança grande buscando resolver as coisas que não foram resolvidas. Eu acho que até a vida brinco é isso. também, né? Que nós somos umas eternas crianças, né? Exatamente. Só os brinquedos que ficam cada vez mais caros, né? Exatamente, ficam muito caros. E aí, nessa busca, eu fui fazer mestrado mais na área da educação, então eu já estava me encaixando, mas num lugar que fazia mais sentido. Eu acho que eu tenho essa coisa assim, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ter uma certa didática, eu gosto de ensinar. Então, o ensinar, ele tá próximo da minha vida, não é uma coisa distante. Isso não era para me encaixar. Essa parte de ensinar, eu acho que tá muito ligado à minha essência mesmo. Eu tenho muito prazer em ensinar, independente do que seja. É natural. É natural, seja no autoconhecimento ou em outra área. E daí depois eu fui para engenharia de produção, tentando linkar as coisas. Eu até consegui, dentro das pesquisas que eu desenvolvia lá na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fui linkando. Então eram pesquisas parecidas no mestrado, daí avancei para o doutorado, mas sempre mais ou menos parecido, tentando trazer um pouquinho de psicologia, porque aí tá mais próximo do desenvolvimento pessoal, né? E daí tudo começou quando eu terminei o doutorado, que foi quando eu achei que a minha vida ia mudar para muito melhor. Eu pensei, poxa, agora eu fiquei 5 anos aqui fazendo doutorado, tô há 1000 anos na universidade estudando, agora alguma coisa vai acontecer. E eu lembro, assim, muito claramente que eu pegava vários editais de concurso para professor, que eu queria ser professor em universidade pública, tinha toda a razão ali, tinha que ser do meu jeito ainda, né? E aí eu começava a olhar os editais e eu não me conectava. Então eu nunca, até hoje, eu me formei em 2019 no doutorado, até hoje eu nunca li um edital inteiro para professor, porque ali eu entendi que já não era. Só que eu precisei concluir aquela etapa para enxergar que não era. Então, muitas vezes a gente vai por um caminho que as portas estão fechadas, para quebrar a cara mesmo, para entender que não é aquele caminho, né? Daí eu dei um passo para trás e eu tava muito mal, assim, tava me sentindo, talvez, na época eu não tinha muita consciência, né? Mas, assim, espiritualmente tava muito, assim, desnorteado, triste, porque não ia fazer o concurso, então tudo que eu fiz foi em vão, frustração, muita frustração, e aí eu fui buscar uma sessão de Reiki. Daí, assim, o universo ele vai mandando, né? Então ele já manda o que a gente Quando precisa. você se assim, abre, né? Aceita que o universo te presenteia. Isso. Eu falo, o universo está te presenteando a cada respiração. Exatamente. É o quanto que você está no sentir, no aceitar todos esses movimentos. Né? E você se permitiu, recebeu. Eu sempre gostei bastante dessa área de desenvolvimento pessoal, mas eu não tinha tanta conexão. Aí eu fui para a sessão de Reiki e ali aconteceu uma coisa muito louca, que até hoje, assim, eu dou cursos de Reiki, mas é difícil explicar, né? Porque são coisas energéticas, espirituais, emocionais, é muito desafiador explicar com a razão o que está acontecendo ali. E a partir daquele dia eu comecei a me comunicar mais. Eu lembro que no dia seguinte da minha sessão de Reiki, uma sessão de Reiki. Olha o poder do Reiki. Energia, né? Energia destrava mesmo, né? Eu tava tão travado, e aí no dia seguinte, que é uma coisa inesquecível pra mim, por isso que eu sou apaixonado pelo Reiki, eu sempre falo do Reiki pra onde eu vou, mesmo aprendendo outras técnicas e avançando, eu sempre volto pro Reiki, porque eu sei o poder dele. Ele é o seu alicerce, né? É o alicerce, ele transformou minha vida. Eu peguei meu WhatsApp no dia seguinte, mandei uma mensagem pra minha mãe, que eu não conseguia falar, mas eu fui pelo WhatsApp, que também é uma forma de se comunicar. E eu falei pra ela sobre a minha sexualidade. E aí eu falei pra ela do meu relacionamento com o Murilo e tal, tipo assim, eu me abri, já era adulto, né, mas era um bloqueio gigante na minha vida, essa parte de relacionamento, que é o que eu trabalho hoje, era um bloqueio porque eu não me aceitava, e aí eu achava que a família não ia aceitar, que ninguém ia aceitar, esse ponto da não aceitação sempre foi muito forte. Os próprios achismos, né? Os achismos. E aí eu saí do Reiki, no dia seguinte mandei mensagem pra ela, e ela falou, nossa, eu te amo, independente de qualquer coisa, aquele discurso que a gente tá acostumado a ver por aí, que é super comum, e te amo, e te aceito, e não vai mudar nada, e não sei, e amo o Murilo, porque eles já conheciam ele, né? E a minha vida se transformou ali, porque o grande bloqueio era a não aceitação. E era seu.
Era meu, comigo. Não é? Por isso que eu falo, né? Relacionamento é auto-relacionamento, não é com o outro. O outro é só um reflexo, é uma projeção, enfim. Então tudo começou aí. Daí eu saí da sessão de Reiki, depois de um tempo eu pensei, tá, me identifiquei, agora eu vou estudar um pouquinho pra ver como que é o curso. Era um curso de um dia, tranquilo, tipo um retiro de um dia. Vou lá meditar um pouco e ver qual é a do Reiki. E daí quando eu cheguei no curso, também lá em Florianópolis, eu entendi que aquilo lá era a minha praia. É como se toda a jornada de vida tivesse me levado para aquele dia. Aí era um tapetão, era uma roda de pessoas, umas coisas no meio, umas flores, umas cartas. Parecia que eu já tinha vivido aquilo, e provavelmente já. E aí você se sentiu em casa energeticamente também, casa, né? E aí tem muita gente que faz curso de Reiki, daí vai soltando e meio que vai desistindo, assim, né? E no meu caso, não, eu fiquei muito focado, eu comecei a meditar a partir do curso, eu não meditava, comecei a fazer minha auto-aplicação, meus 21 dias de Reiki. Aí eu sabia que para ir pro nível 2 tinha que concluir os 21 dias. E aí eu fui fazendo certinho, nível 1, nível 2, nível 3, me tornei mestre em Reiki. No dia que eu me tornei mestre, era um curso de 2 dias, eu comecei a ir para as redes sociais. Eu esperei me tornar mestre em Reiki, e aí eu comecei a fazer story, comecei a gravar vídeo, e eu daí me transformei profissionalmente também, porque antes eu tinha muito medo de julgamento, não me aceitava, né? Como que eu ia achar que alguém ia me aceitar? Exatamente. Muito menos na internet. Então o Reiki, ele foi me transformando, e daí, claro, fui estudando o Reiki, daí outras técnicas, e ali eu entendi que não era algo só para mim. Então já estava transbordando, eu precisava levar isso para outras pessoas. E daí tô aí, assim, até hoje estudando muito, então continuo amando estudar, assim como eu estudava em pesquisa científica na universidade, agora eu fico estudando nesse meio holístico, que é a minha praia. Hoje eu dou aula na universidade, mas não como professor efetivo, então às vezes eu sou convidado para dar algumas disciplinas mais na minha área de administração, enfim, e dou aula, adoro ensinar, mas o meu foco mesmo é o trabalho hoje como terapeuta. E com relacionamentos. Que show. Olha, mais um maluco igual a Rafa aí, porque também tem 200 coisas no currículo aí, né? E eu até ia comentar a sua jornada, né, de busca ali. Nossa, eu gostaria muito de ser um professor universitário. E hoje você se realiza. Sim. Não é? Sim, hoje eu consigo ser professor universitário e, em paralelo, fazer o que eu amo, né? O meu foco profissional são as terapias integrativas. Sim. Então, mas eu consigo, é como se fosse um potinho. Eu sempre penso nessa dinâmica do potinho. O nosso potinho tem que estar cheio. Então, se eu fosse só terapeuta, o meu potinho ia estar quase cheio, mas ia faltar um pouquinho. Então, eu coloquei ali dar aula, porque aí o pote está sempre cheio. Sim. E daí quando ele esvazia eu tenho que ver, o que falta para encher meu potinho de novo? Porque nós somos muito dinâmicos, né? Então, às vezes a gente se identifica, eu já vivi muito isso, assim, de me identificar, eu sou um terapeuta. E aí eu me torno um terapeuta. E aí eu tô tão identificado com essa coisa de ser terapeuta, que se qualquer coisa sai do controle, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou o pior terapeuta. Mas não é só uma identificação que a mente criou com aquilo. Que a gente fala, né, estou terapeuta. Estou terapeuta, porque a gente é tudo. Sim. São infinitas possibilidades. Então, por que eu vou me limitar a ser uma coisa, né? Claro, a gente faz as escolhas. As caixinhas e rótulos. Isso. E a gente pode pular de uma caixinha para outra, vai para outra e vai tentando encontrar qual é a caixinha ali mais confortável, talvez, e depois vai para outra. E é isso, né? Então, profundo que você está dizendo, já até te presentei aqui com o Eu Sou. Eu Sou. Né, um presente da engenharia da humanidade. Que vai muito disso, né? Que é justamente isso, né? Não é eu sou isso ou eu sou aquilo, pois aí é a identificação, e a partir do momento que isso se desdobra e qualquer coisa que saia dessa expectativa, há a frustração. Então esse eu sou é o eu sou na profundidade do eu sou. O eu sou o todo, eu sou a centelha divina, a divindade do ser. Não é eu sou o eu sou, não é? É sobre isso, a gente fala muito sobre isso na comunidade. Sim, já você comentou da comunidade, já deixo o convite aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica,
Você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade Neuroquântica, né? Um método único ali de mão na massa, práticas, vivências, para que você realmente viva a autoconscientização, que eu falo que é muito além do autoconhecimento, né? O autoconhecimento não é você se identificar, eu sou isso, eu sou aquilo. O autoconhecimento é autoconscientização. Então, o Persa está deixando aqui, ó, 10% de desconto de presente para você. O link também está aqui na descrição para você acessar. Quando você for fazer sua inscrição lá, coloque o link, o cupom Saúde Energética, que você tem 10% de desconto. E a grande diferença da formação em neuroquântica, que lá tem teorias, tem estudos científicos, você tem também vários movimentos ali para colocar em prática, mas na comunidade é prática pura. Que é a minha queridinha, prática, dia a dia, assim que eu gosto. Exatamente, são 6 mentorias semanais ali que você tem para colocar em prática, vivências no seu dia a dia, não é? Tem até minha mentoria de Neurotech, ó, para quem gosta de inteligência artificial, tudo para sua vida pessoal tecnologias e coisas novas aí que tá acontecendo. Exatamente. Sobre então, isso, Rafa. Com a comunidade neuroquântica, esse método único da PNQ, da neuroquântica, você coloca em prática todos esses movimentos de autoconsciência, autoconscientização na sua vida. Seja bem-vindo e se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E a gente conversando aqui, né, com o Diego, muito próximo nossa história nesse sentido de buscar ser professor universitário, e hoje a gente tem, né, hoje somos professores universitários trazendo e transbordando isso para o mundo. E já deixo aqui o parabéns para você que está aqui nos assistindo, acessando mais saúde energética na sua vida, mais consciência. Parabéns, parabéns. É isso, Rafa. Que história linda, Diego, que história linda. E você vê que os paralelos vão chegando, né? Porque é bem parecido, né? Dois doidão aí que... Não é à toa do Diego tá aqui, não é? E eu já deixo aqui o convite pro Murilo também, para os dois sentarem aqui na nossa frente, transbordar mais consciência. Olha lá, hashtag volta os dois aí. Já deixa aí, ó, hashtag volta, bora lá. E qual é a principal causa? É que você disse que o público maior é feminino. Qual a maior causa que chegam até vocês? Acho que a mulher tem mais sensibilidade e facilidade para expor isso, né? Por isso que homem geralmente não tem problema nenhum. Né? Eu acho que também ultimamente, mas a mulher tem mais facilidade, né, para isso. Eu percebo assim que a mulher, por exemplo, uma das coisas que eu mais atendo são mulheres que não conseguem construir um relacionamento amoroso que seja saudável e duradouro. Então, o que se repete muito? Talvez a gente até identifique nossas amigas, pessoas da família, enfim, que é aquela coisa assim, ela tá solteira, e aí ela quer se relacionar, e ela não consegue, mas aí às vezes ela conhece alguém, então pode ser pelo aplicativo, pode ser num retiro, pode ser em qualquer lugar que ela vai, ela conhece, ela pode até ficar com a pessoa 1 mês, 2, aí a pessoa dá um pé na bunda dela. Não sei se vocês conhecem alguém que tem essa história, né? Então, ela acaba repetindo muito isso. Claro, esse é um pedacinho, né? É um padrão. É um padrão que se repete em determinadas mulheres e homens também. Mas eu falo mais que o meu público é feminino. E aí, ela fica nessa, fiquei 1 mês com a pessoa, ele some. Eu digo ele porque também a maioria é heterossexual, mas isso é independente, né? Só porque a minha persona... O ser humano é tudo igual, né? Não tem jeito, né? Não muda nada. E aí ele dá o pé na bunda, não sei o que, some meio que sem dar satisfação, e ela fica assim, não tô entendendo. Por que eu tô repetindo? Toda vez que eu me relaciono com alguém, acontece a mesma coisa. E assim, quando a gente tem um padrão de repetição na nossa vida, independente da área, porque pode ser no financeiro, faz dinheiro, perde dinheiro, pode ser no amoroso, pode ser na saúde, a doença,
cura, entre aspas, a doença volta. Então tem um padrão de repetição ali. A gente precisa olhar para o que está no inconsciente dela, ou no subconsciente, enfim, né? Depende da metodologia, da filosofia que a gente vai olhar. Então, quais são os bloqueios que ela tem? Porque ela tem algum bloqueio. Então ela tem um padrão de pensamentos, que talvez sejam pensamentos mais autodestrutivos. Aí, consequentemente, ela vai sentir aquilo. Aí, consequentemente, ela vai se comportar daquela forma meio autodestrutiva. E aí ela vai ficar repetindo aquele padrão. Então, assim, se eu fosse falar os principais bloqueios, eu até vou falar com base em dados, trazendo aqui o Diego, pesquisador da universidade, engenheiro. Eu tenho feito um diagnóstico lá, até quem quiser entra depois lá no meu Instagram e pede, que é gratuito. É tipo uma sessão gratuita que eu faço. Aí a pessoa responde um formulário, e esse formulário ele tem 5 dimensões da vida, que é a dimensão da espiritualidade. Então, como que tá a relação dessa pessoa, tanto faz, homens ou mulheres, não importa. Como tá a relação dessa pessoa com a espiritualidade dela, da espiritualidade sem nada a ver com religião mesmo. A gente fala muito sem religião. Uma coisa mais universalista. Então, assim, conexão com ela mesma. Espiritualidade nesse sentido. Como que tá o relacionamento dela com o passado, dela ou dele, né? Com as relações do passado. Do tipo, poxa, essa pessoa ela tem muita mágoa do passado. Culpa. Será que ela tá guardando muito ressentimento? E eu analiso isso com base nas respostas da pessoa. Então, são dados mesmo, não tem nada a ver comigo. Ela responde o formulário e diz, por exemplo, de 0 a 10, o quanto que eu já fiz as pazes com o meu passado. Ela bota lá 5. Opa, já sei que tem um ponto de atenção aí. Talvez seja esse 5, que é uma nota relativamente baixa, que não passa de ano, talvez seja esse 5 que tá travando a vida dela amorosa hoje. Então, ela não fez ainda o divórcio energético lá com o passado, ela ainda fica olhando o ex lá nas redes sociais, ela ainda fica triste quando vem alguma notícia sobre o relacionamento anterior. Então tem muita coisinha assim. Então, relação com a espiritualidade, com o passado, crenças sobre o amor. Isso também é um padrão que se repete e que, por isso que eu fiz o diagnóstico, essa sessão, entre aspas, gratuita, porque é uma forma de levar para as pessoas que me seguem lá nas redes sociais como se fosse uma análise muito objetiva, porque uma coisa é a gente ficar nessa subjetividade da terapia, que é necessária, que é maravilhosa, é importante, né? Trocar ideia é subjetivo, mas é importante. Só que outra coisa é ela identificar exatamente os pontos. Então, assim, poxa, eu tenho uma crença de tal coisa, eu não sabia, mas aí respondendo o formulário eu descobri. Então agora eu vou levar isso para minha terapia. Que aí pode ser comigo ou com E ela vê o momento, né? De como ela tá ali, né? Exato, é um diagnóstico da energia dela naquele momento. E aí eu apresento com gráficos, tudo. Então é bem visual, ela entende certinho, eu mando áudio, enfim. E aí, então, espiritualidade, relação com o passado, crenças sobre o amor. Por exemplo, uma mulher que tem muito ressentimento, ou homem, que tem muito ressentimento do passado, tende a ter uma visão distorcida sobre o amor. Isso é quase em 100% dos casos. Então, se eu respondo que eu tenho mágoas do passado, a minha visão sobre o amor, ela tá mais negativa do que positiva. É como se eu não acreditasse no amor, porque eu já sofri no passado. Poxa, isso é muito legal de identificar. Já enxerga aquele possível relacionamento baseado nas experiências passadas, não se permitindo viver a totalidade daquele novo relacionamento. Exatamente. Enquanto ela não resolveu o do passado, ela vai repetir. Então, isso é um padrão de repetição, né? A relação dela com a autoestima. Então, muitas pessoas respondem o formulário falando que a relação com o corpo tá ruim. Então ela não tá feliz com a aparência física, ela não consegue mudar a aparência dela, ela tá estagnada. Isso também influencia na vida amorosa. Então são essas dimensões, basicamente essas que eu falei, que eu fui analisando e percebendo que existe um padrão. Então, quem está ressentida com o passado vai estar com a vida amorosa travada. E, consequentemente, tem uma visão negativa sobre o amor. E, consequentemente, tem a crença de não merecimento. Então, a gente olha, identifica tudo isso e aí vai trabalhar. Então, depois que eu entrego o diagnóstico, eu desenho,
para quase todo mundo, para quem tá bem, respondeu tudo direitinho, eu desenho um protocolo para a pessoa para ela poder trabalhar. Porque também não adianta ela só identificar Sim. onde que tá o bloqueio. Agora ela tem que fazer arregaçar as mangas. Uhum. O Bert tá tudo errado, tá, mas e aí por onde a gente começa, né? E aí vai, agora arregaça as mangas e vai fazer um trabalho de autoconhecimento, só que agora ela tem uma ferramenta assim específica, ó, tem que trabalhar isso, reprogramar isso, e daí depois avalia de novo e vê como que ficou, se mudou alguma coisa ou não. Essa é a ideia. Aí sempre muda, porque não tem como você ficar na mesma, né? Não, porque vai mudar a energia. Por exemplo, tem muita gente que responde, tem perguntinhas sobre a gratidão, que eu coloco dentro da espiritualidade, porque eu entendo que a energia da gratidão é muito alta, né? Então a gente está muito conectado com a essência quando consegue sentir gratidão. Geralmente as pessoas solteiras, elas respondem que elas não são gratas. Então o nível de gratidão é baixo. Então, quando ela faz um protocolo terapêutico, por exemplo, ela começa a trabalhar a gratidão, ela vai fazer exercício de gratidão, ela vai fazer o diário terapia dela da gratidão. Não tem como mudar. Porque uma pessoa que E esses exercícios da gratidão, a gente sabe que por forte. mais basiquinho que possa parecer, eles são poderosíssimos, São né? transformadores, O simples é transformador. A gente fala, né? É elegante. O simples bem feito é muito forte. Exatamente. Às vezes por distrações, né, as crenças, Os pilotos automáticos que a gente vive, né? automático e tudo mais, tira a pessoa do exercício, por exemplo, de uma prática de agradecer. Mas Rafa, Diego, Perso, eu não tenho nada para agradecer. Eu vou virar Pense gratiluz? bem. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Não, é realmente viver a gratidão e agradecer, por exemplo, pela sua cama, pelo movimento que você vive, pelo trabalho, seja o que for. Não E a gente sabe que todo mundo tem o que agradecer, né? Sim. Não tem essa. Sim. E, Diego, você comentou, né, pelo fato da pessoa já ter essa consciência, eu falo assim, né, já é mais de 50% do caminho dado. Porém, como o Perso falou, arregaçar as mangas e fazer. Você tem alguma dica ou alguma prática que você possa falar aqui para quem está nos assistindo, porque sabe que eu leio mentes, né, mas e depois o que eu faço? Por onde que eu começo? A gente já falou, por exemplo, da gratidão, né, de fazer uma prática ali da gratidão, seja no bloco de notas, num caderno, enfim, na frente do espelho, mas agradeça, fazer essa prática é essencial. E para melhorar o relacionamento com o outro ou consigo, tem alguma dica? Eu percebo assim, depois de atender muita gente nesses últimos anos, cada pessoa vai se identificar com alguma coisa diferente. Então, por exemplo, vamos supor, eu adoro o Ho'oponopono, por exemplo. Então, eu vou fazer muito Ho'oponopono, porque para mim vai fazer sentido. Eu adoro meditar, então vai fazer sentido para mim. Mas tem gente que não vai se identificar. Não vai se identificar com o Ho'oponopono, não vai se identificar com a gratidão, etc. Então, eu diria assim, a pessoa precisa encontrar um caminho que faça sentido para ela. E, às vezes, ela vai precisar primeiro ir para uma terapia, por exemplo, para começar a descortinar aquelas crenças, tirar um pouco os véus da ilusão, para ela começar a identificar o que ela gosta. Porque às vezes a gente vai dar a dica, mas a pessoa não vai conseguir fazer, porque não tem nada a ver com ela. E naquele momento nem faz sentido para ela não consegue entender, né? Porque são momentos. Igual, gente, se a gente olhar, no nível de consciência que a gente tá agora, qual prática faz sentido? Talvez aquelas lá do passado já não façam tanto. Talvez a gente queira uma prática nova, uma coisa diferenciada. Então, eu vejo esse caminho. Às vezes, é uma coisa que a gente não considera tanto na terapia holística, mas, por exemplo, esporte. Cara, às vezes fazer atividade física é o que vai tirar os véus da ilusão dela. Às vezes, ela criar uma rotina de tomar o cafezinho dela de manhã, organizar o café da manhã, já é uma prática também. Que é ela com ela mesma, né? Com ela. E é fazer, como vocês falaram, é fazer o simples que faz bem pro coração. Eu tenho, assim, fixado muito essa frase, assim, na minha vida, que é o que é o simples que eu posso fazer todo dia, porque o simples é replicável. A coisa complexa, tu vai fazer um dia, mas tu não vai mais fazer. Você espana, né? Porque você não aguenta, muita coisa. É difícil fazer, tá fora do teu contexto. Viajei para São Paulo, eu adoro, mas não é o meu simples. Meu simples é estar lá em Florianópolis, tomando meu café, fazendo coisas que eu vou poder fazer todos os dias. Então, às vezes, a gente fica muito assim, muito iludido. Ai, que legal, agora eu tô feliz, porque agora eu fiz tal coisa, uma coisa grandiosa. Tu não vai replicar toda hora. Então, não vai adiantar. No teu processo espiritual, aquilo não vai te ajudar. Tem que ser uma coisa mais simples. Então, eu vejo assim, gosto do Ho'oponopono,
Ho'oponopono? Vai pro Ho'oponopono. Gosta de mantra? Vai repetir mantra. Gosta do eu sou? Todo dia eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Coisa mais linda. Ela vai sentir. Vai ter uma mudança vibracional, né? Até que isso se transforme no seu novo normal, né? Isso, exatamente. Então, eu vejo assim, quando a gente olha, por isso que eu adoro as terapias holísticas, porque a gente traz essa visão da energia, né? E eu acho que olhar para a nossa vida como pensando num... Claro que dentro da terapia holística a gente tem que trabalhar muito com imagens. Porque senão fica tudo muito subjetivo, né? Invisível, energia invisível. Ainda mais eu que sou Santo Tomé, né? Só acredito nas coisas vendo, mas agora já tô mudando bastante. A gente veio da engenharia lá da escola. 0 e 1, eu também sou da tecnologia. Que até hoje eu não entendo aquilo lá, vai ser tudo bem, não é? Aquilo. Então eu penso assim, tá, tem um campo energético. Então eu penso que é como se, a gente sabe que é mesmo, né? Mas como a gente não vê, é como se tivesse um globo de luz em volta do nosso corpo físico. Um globo muito grande. Então tem gente que vai ter um globo maior, tem gente que vai ter um globo menor. E esse globo de luz, ele tá vibrando o tempo todo. Então, se a pessoa não consegue se relacionar de forma amorosa, constituir ali um casamento, um namoro, enfim, algo nesse globo de luz dela tá bloqueando. Então ela tem ali, por isso que a gente fala das crenças, e faz sentido mesmo, é uma coisa que já tá meio batida, mas é real, por isso que tá batido, né? É nesse globo de luz que tá vibrando, e não é um globo fora dela, é dentro e fora, porque é como se cada célulazinha do meu corpo tivesse um globinho de luz em volta, né? São os corpos sutis, não? Ou não? Sutis, Isso. Porque esse globo de luz, bem entre aspas, né? Sim. Ele é invisível, porque ele é sutil, ele é talvez ele é tão rápido, é uma vibração tão rápida que a gente não vê. Exato. Mas o Wi-Fi também é invisível, a gente sabe que ele existe, é bem por aí, né? Então, dentro desse meu globo de luz que está vibrando muito rápido, eu tenho bloqueios. Então eu tenho traumas, por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito são traumas, que depois a gente vai falar da pós-graduação, né? A nossa pós-graduação em terapia de saúde integrativa, ela é muito baseada no trabalho terapêutico com traumas. Em cima dos traumas. Em cima dos traumas, porque um trauma, ele tá vibrando no campo daquela pessoa, no nosso campo, porque nós temos traumas também, que também tá vibrando e a gente nem sabe, né? Então, esses traumas, eles estão vibrando e a gente precisa fazer um trabalho para soltar isso, para liberar. Sim, sensacional você falando sobre isso, né? Pra você que está nos assistindo, já sabe, né? Que eu leio o Mensa ali, já percebi. Mas tá vendo? Então é culpa minha que minha vida está assim. Respira. E aqui a gente não tá falando sobre culpa. Pelo contrário, responsabilidade pessoal. Inclusive, reforço os parabéns por você estar aqui acessando mais consciência para liberar esses traumas, para poder perceber. Pega lá, esse globo, como o Diego tá dizendo aqui. Então, sou eu mesmo que estou atraindo esse tipo de padrão? Sim, e que bom que você está percebendo e que hoje você pode funcionar diferente. E a gente já sabe, né, que ninguém muda ninguém. Se a gente não mudar... Exato, é um movimento de autocura. Então, parabéns. E parabéns por você acessar e viver tudo isso, já colocando em prática. Só de você assistir esse episódio, já está transformando a vida, né? E só para também trazer a consciência que você falou, né, de poucas coisas ali, o simples, que faz bem para o coração. Existe um estudo científico que traz a consciência que a diferença de um atleta olímpico para quem não tem alta performance, exato, sabe qual é? O simples, pequenas coisas, pequenas rotinas, com constância. Então, olha só a grandiosidade aqui que o Diego está trazendo consciência para você, para nós, para todos nós aqui, que esse pequeno hábito, pequenas ações. O simples bem feito, né? É o simples pro coração, né? Simples que faz bem pro coração. Isso. Exato, você já está. Pequenas ações, grandes transformações. Né? Então, já seja um atleta olímpico da sua vida. Da sua mente, né? Muita gente, que eu também leio mentes, deve estar pensando assim, tá, mas como que eu identifico se eu tenho um bloqueio? Porque, de verdade, não é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Como que eu identifico se eu realmente tenho um trauma, enfim? E aí eu acho que dá pra responder de uma forma que vai ficar muito clara. É só olhar o que tá na tua vida. Muito simples. Então eu olho assim, eu não consigo me relacionar. Pronto, a resposta já tá aí. Já tem um bloqueio aí. Já começa aí, né? Eu tô atraindo sempre homens que são tóxicos. Tá aí também. Então, é uma questão financeira, por exemplo. Tá, tu ganha dinheiro, tu perde.
tu tem um bloqueio aí também. Uhum. Então não é difícil encontrar, é só olhar como tá a realidade, porque a realidade física, ela é uma resposta a esse globo de luz. Uhum. Então o meu globo de luz é invisível, tá? Como que eu vou saber se é uma coisa invisível? Olha pra tua vida. Uhum. Como ela tá estruturada é exatamente o que tá vibrando no teu globo de luz. Então tem algo que tu não gostas, vai trabalhar através do autoconhecimento. Às vezes o autoconhecimento, essa palavra pode parecer uma coisa cansativa, porque a gente sempre fala que é pra vida toda, que não acaba, mas o autoconhecimento, ele é libertador, né? Sim. Principalmente porque Exato, você falou a palavrinha mágica, libertador. É libertador. porque a pessoa, ela vai trabalhar o autoconhecimento porque ela quer um relacionamento, só que ela vai ver que ela vai ter que ficar mais um tempinho nesse autoconhecimento, porque agora tem outra coisa que ela tá entendendo e que o autoconhecimento vai libertar também. E aí chega uma hora, que eu acho que é muito o nosso caso, que a gente não consegue mais sair desse processo. Porque a gente vê que só isso resolve. Não existe como resolver um problema sem autoconhecimento. Uhum. É igual assim, alguém falou, sei lá, viu esse podcast, falou mal do convidado, não gostou do Diego, ele é chato, não sei o quê. Beleza. Como que eu vou fazer? Eu vou olhar pra dentro de mim. Se isso me incomodou, tá no meu globo de luz. Fala, bateu, doeu, acolhe que é seu. Exato. E daí bate exatamente onde que eu comecei falando. Poxa, eu não me aceitava, eu tinha medo de aparecer, hoje eu tô aqui fazendo um podcast. Então, se alguém falar algo e doer em mim, eu já sei que é uma dor minha e que ainda não tá 100% curada. Sim. Porque não tá mesmo. Porque a gente vai Que é o curando. tal do julgamento, né? Exato. O julgamento é a confissão, né, Rafa? Que você fala Julgamento tanto. é uma confissão, né? uma A pessoa confissão. externalizando, né? E falando do eu sou, né? Se te julgam, você é isso, você é aquilo, se você não sabe quem você é, você permite que as outras pessoas determinam o que você é. E a gente Não acredita, né? Exatamente. A gente compra essa ideia, na verdade, O né? autoconhecimento é primordial. Eu falo que isso deveria ser ensinado nas escolas, não é? Hoje já tem muitas metodologias em escolas, cada vez mais a gente está transbordando isso, não é? Enfim, é sensacional todo esse movimento. E eu acho também que é o primeiro passo, né? Assim, um dos primeiros passos para resolver problemas da vida amorosa é esse entendimento de que não é sobre o outro. Então, se a pessoa está buscando destravar a vida amorosa porque ela acha que o problema, por exemplo, está nos homens, ela não vai destravar. Porque ela tá com a consciência dela muito limitada ainda. E no começo a gente vem dessa forma mesmo, a gente acredita nisso, que está no outro, né? Por exemplo, o problema tá na política do Brasil. Tá, pode estar. Mas antes de tudo, ela tá dentro da gente. Porque o Brasil, ou sei lá, essa consciência maior, ela é um conjunto, ela é a somatória do individual. Então eu vejo que um dos primeiros passos para realmente ter uma transformação, seja na vida amorosa, mas a gente está expandindo para outras áreas também, é trazer essa consciência de que começa dentro de mim. Então eu preciso olhar para mim, por isso que relacionamento é auto-relacionamento. Então eu quero atrair uma pessoa legal para eu me relacionar, eu tenho que me tornar legal. Com os outros, não necessariamente. Comigo. Exatamente. Eu tenho que gostar de mim. Muito. Você fala muito também, né, Rafa, que o problema não é o problema, né? Nunca é. Né? Exato. Nunca é o problema. O exato. problema, ele é a pontinha do iceberg de uma coisa gigantesca embaixo, que muitas vezes não tem nada a ver, não tem nem a ver com aquela área. Então eu trabalho com relacionamento, geralmente o problema da pessoa é uma questão familiar, é a relação dela com o pai dela, é o pai que abandonou, e aí ela tem aquela dor, ela tem aquela carência, aí a carência tá vibrando no campo, no globo de luz dela, aí ela atrai o homem que fica um mês e vai embora. Por quê? Porque aquele homem vai validar a carência dela com o pai dela, ou com a mãe, que até na constelação a gente trabalha muito com amor interrompido, porque na verdade... trazendo assim o meu ponto de vista, né, sobre isso, é que tudo, a base de tudo é o amor, né? Claro, eu trabalho com relacionamento, mas independente de relacionamento, a base de tudo é o amor. E aí o que acontece? Muitas vezes esse amor é interrompido. Não só em relação a pai e mãe, mas em relação a tudo. Por exemplo, se eu começo a me achar, tô muito gordo, tô muito feio, essa roupa tá horrível, nananã. O que eu tô fazendo comigo? Eu tô interrompendo o auto-amor. Então tinha um fluxo
que seria uma energia vital, que talvez a gente fala lá no Reiki, né? A energia vital tá fluindo, tá tudo lindo. Só que aí eu paro e começo a me julgar, porque eu tenho crença, eu não me aceito, começo a me julgar. Então eu criei um amor interrompido ali. Esse amor interrompido, agora ele tá vibrando no meu campo. Então é uma interrupção energética, é um pontinho sombrio, que agora está vibrando no meu campo, no meu globo de luz. Agora eu vou ter que atrair alguma coisa que vai validar que aquele pontinho de sombra é real. E aí a gente olha, nossa, minha vida tá um caos. Quem nunca, né? Minha vida tá um caos, parece que tá tudo dando errado, relacionamento, dinheiro, saúde, tô doente, nanã. Tá com muito pontinho sombrio. Então tem muito auto-julgamento. Mas o que isso tem a ver com amor? Tudo. Porque esses pontinhos sombrios são a interrupção do amor. Então por isso que eu sempre volto lá no Reiki, né? Quando eu recebi a sessão de Reiki, a minha primeira, hoje, agora falando, as consciências vão vindo, vai ficando mais claro ainda, né? Quando eu deitei lá na maca, eu tinha muito pontinho sombrio. Eu tava todo errado ali, assim, tava todo desalinhado, todo encalacrado, como eu sempre falo. Aí tava lá, a terapeuta foi lá, com as mãos dela e com a intenção positiva, conectada espiritualmente, sei lá como que ela fez, ela botou amor. Então ela pegou meu globo de luz cheio de pontinho sombrio, ela tascou amor ali, onde não tinha amor, tava tudo interrompido, minha vida mudou. Porque, na verdade, ela ativou o amor na minha vida. Então ali... Ela realinhou seus chakras ela também, realinhou, né? Exato, porque o que é o chakra bloqueado? É a falta do amor. Então se eu boto o amor, porque, energia vital. O que é energia vital? É amor. Sim. É o amor da fonte. É esse amor infinito, né? Então, a essência de todas as coisas é o amor. Então, se eu quero destravar qualquer coisa, eu preciso colocar amor. Seja com a minha intenção, seja com um reiki, seja fazendo a constelação familiar, seja ouvindo podcast, seja lendo um livro. Eu tenho que restabelecer, eu tenho que ligar na tomada esse fluxo de energia vital que foi interrompido. Na constelação, tem técnicas específicas de amor interrompido com pai, com mãe. Geralmente é com a mãe que a gente tem esse amor interrompido. A mãe esqueceu de buscar na escola. Bloqueou o amor. Só que não é só ali que interrompe. Qualquer coisa pode interromper o amor. Então, por isso que é legal a pessoa buscar processos terapêuticos também, claro, de forma consciente, que vão religá-la na tomada. Então ela vai se reconectar com essa fonte e a vida dela começa a mudar. Igual quando a gente fala, por exemplo, de um processo de reprogramação de uma crença limitante é a ausência de amor. Porque uma crença limitante nada mais é do tipo, eu não sou capaz. Tá, uma crença limitante. Mas eu não sou capaz quer dizer o quê? Eu não tô me amando? Eu estou me diminuindo. Estou me diminuindo, então eu tô me reduzindo. Então aqui tem uma sombra vibrando no meu campo. Então eu tenho que tacar amor em cima. A ponto de olhar pra isso e falar, não, eu sou capaz, olha onde eu tô, olha o que tá acontecendo, eu tô pedindo, o universo tá mandando, eu sou muito capaz. Eu fiz isso, né? Eu sou responsável, né? Então, aí, por isso que eu falei agora, assim, que eu vejo que o amor, não o amor romântico, sim, que é importante destacar. Isso é bom destacar mesmo. Senão a pessoa vai pensar, eu tenho que estar apaixonado. Não tem nada a ver, muito pelo contrário, né? É o amor... que para mim, o amor é sinônimo de não julgamento. Então, amor igual não julgamento. Se eu não tô julgando nada, eu tô na frequência mais alta. Eu já não tô no ego. Porque quem que é o julgador? É o ego. A mente. É a sombra, é a mente. Então, o único trabalho, qual a sugestão para quem quer viver uma vida melhor? Para de julgar agora. Principalmente e mesmo que julgue, que a gente sabe que julga, né? Mas você sai logo desse vórtice de julgamento. Sai dessa frequência. Porque a frequência do eu sou, a frequência do eu superior é não julgamento total. Sim. Então, quando alguém fala assim, Deus vai te punir, isso não existe. Não. É impossível. Porque se ele é amor, ele não, né? Se essa energia é amor, como que vai punir alguém? Como que vai trazer energia de culpa pra pessoa se sentir culpada? Sei lá, a mulher ela fez um aborto. Aí ela carrega essa energia do aborto pro resto da vida. Tem o não merecimento. Então assim, como que eu vou merecer me relacionar se há 20 anos atrás eu fiz um aborto?
Deus não vai te punir pelo aborto. Uhum. Então, eu tô trazendo o aborto, que é uma coisa Sim. comum e forte, e às vezes E polêmica, né? polêmica, e a pessoa carrega aquela dor pra vida inteira, ela não consegue se relacionar nunca, ou fica repetindo o padrão Pela negativo. identificação que a gente comentou, se identifica, eu sou isso, É. eu não Isso. consegui, né, ter a Exato. criança, enfim, e aí Exato. se fecha naquilo, se bloqueia e não Isso. aceita receber. Só que por que ela sente tanta culpa? Porque em algum momento foi implantado nela que era errado e que ia ter uma punição. Uhum. Então ela começa E a ela se se pune. chicotear. Se punir o tempo todo, Ela né? se pune porque ela entende, alguém tá me vendo aqui, algo espiritual tá me vendo, tá me punindo, então deixa que eu me puno, eu mesma me puno. E ela acaba com a vida dela por causa disso. Então, assim, a energia divina, essa energia do eu sou, é não julgamento puro, é amor puro. Pelo menos essa é a minha visão. Amor puro. É. Excelente. Isso resolve qualquer coisa. Excelente. Mas, Rafa, Diego, Perso, eu não consigo me amar só por você já estar acessando esse episódio aqui. Você já está se amando, você já está isso. se doando, se dando, se presenteando puro amor. Não é? Exatamente. Sensacional. E falando em amor, Opa, olha a só hora aqui, ó, cheirosa. um presente da Bruxarina, né? Bruxarina.com.br, ó, que o Diego tá ganhando aqui, ó, sais de banho de chuveiro e o perfume Ame-se, não é? E lá no Instagram, Bruxarina _ você tem vários depoimentos de velas, cremes, tanto pro ambiente quanto pra você, né? As velas E é pro tudo ambiente, energético também, né? cremes, exatamente, todos trabalhados em radiestesia, aromaterapia e muito mais. E lá no bruxarina.com.br, quando você encher o carrinho, coloque o cupom Saúde Energética, que você tem 10% de desconto, não é, Perso? É isso. Já deixo aqui também nosso agradecimento para Gabriela Cu Estética Aplicada, que inclusive tem reiki lá também. Já recebi reiki das mãos de luz da Ivanise, não é? Elas são maravilhosas. Sim, sim, um grande beijo aqui. Experimente 30% de desconto em todos os procedimentos lá, tanto energéticos quanto corporais, não é? E muita gratidão também para a Mania Criativa, sempre nos presenteando aí com camisetas, canecas, mas lembre-se que lá na Mania Criativa SP tem muito mais produtos para você Eternizar momentos, é isso aí, Exato, Rafa. Exato. Pessoal lá, gente boa também. Não é? E Diego, para quem está nos assistindo, como que pode entrar em contato com você? Então, é mais fácil pelo Instagram. Então, meu arroba é @DiegoEller_. Só digitar Diego Eller já vai aparecer com 2 L's, ELLER. E aí tem canal no YouTube também que é Diego Eller, tem TikTok também que é Diego Eller, então é tudo o mesmo nome. E eu sou mais ativo no Instagram. Então lá todo dia vai ter um monte de story, todo dia tem postagem, tem link. Então é só clicar no link e consegue falar comigo. E quem tiver interesse de receber esse diagnóstico que eu falei que é gratuito, clica lá no link que tá no meu perfil do Instagram, que daí uma semaninha no máximo eu já mando o retorno pra pessoa, eu mesmo gravando, explicando pra ela, porque ela vai ter muita clareza do que tá acontecendo e de onde que estão as crenças dela, tá? Sensacional. Maravilha, já ia perguntar se era automático ou não, mas é você mesmo que bem artesanal. você mesmo que faz, né, o estudo lá, Isso, porque não teria como uma máquina analisar, pelo menos nesse olhar mais qualitativo. De dar as Quantitativo respostas, sim, mas o sim. qualitativo eu preciso muito trazer legal. a interpretação. Sim. E aí vamos deixar aqui também, né, aqui Isso que eu embaixo ia falar, todos esses links que o Diego tá dizendo estão aqui abaixo para facilitar para você acessar também. Porque eu sou desses, eu não guardo, né? Então a gente aperta o botãozinho aqui e já vai direto, é mais fácil. Exato. Diego, você também está lançando, né, a pós-graduação. Fale mais sobre esse movimento para nós. Sim. Então, a pós-graduação, ela é como se fosse um conjunto de tudo aquilo que transformou a minha vida e a do Murilo, que também é terapeuta, que é meu parceiro, né, que vai vir aqui em breve. E a gente colocou dentro dessa pós-graduação todo esse olhar para as terapias integrativas complementares em saúde e um olhar para a saúde também, saúde integrativa. Então, o nome da nossa pós-graduação, que ela é nova, ela está começando agora em outubro, reconhecida pelo MEC, então a pessoa sai como especialista mesmo em terapias e saúde integrativa. Ela sai dali com formações em Reiki, ela vai sair como consteladora familiar, então ela vai aprender tudo sobre a constelação familiar. A gente tem uma técnica também muito interessante, que é o protocolo sistêmico somático, então trabalha muito com a experiência somática, junto com a constelação familiar, e a pós-graduação ela tem um olhar para os traumas. Então tem muito terapeuta holístico
que não sabe lidar com trauma, que tem medo de lidar com esse assunto, porque é um assunto às vezes mais denso. Delicado, Só que nesse globo de luz que eu tô falando, sempre vai ter algum tipo de trauma ou de adversidade, que seria talvez um trauma um pouco mais leve, mas também é uma forma de trauma. E o terapeuta precisa saber lidar com isso, né? Então a gente trouxe principalmente esse olhar do Murilo, que é doutor em terapias integrativas pela UFSC, doutor em enfermagem. Então é uma visão bem para a saúde humana. Então é uma pós super completa, vai ter uma disciplina também de neurociência aplicada aos traumas. Quem vai ofertar é a nossa amiga a doutora Daiane Fraga, que é neurocientista com formações fora do país, nos Estados Unidos, enfim, ela é muito forte nessa área de neurociência também. Então é uma pós muito completa, tem um olhar também para o empreendedorismo. Então quem se formar como especialista em terapia de saúde integrativa vai sair com uma base, porque é um empreendedor, é uma empreendedora, né? A gente precisa olhar para isso como um negócio também, e não só como uma coisa caseira que vai atender os amigos, porque é uma formação mesmo, né? Uma especialização com reconhecimento do MEC. Então agora em outubro está começando, então quem está assistindo o episódio e sente de fazer uma formação bem robusta, em termos até científicos também, com validação pelo MEC, é só entrar lá em contato no meu Instagram, e vai ter os links lá também, e aqui embaixo também vai isso ter. que eu ia falar, a gente deixa também o link aqui da pós para você acessar. Entre em contato com o Diego, mande uma mensagem. Se esse episódio for um convite, aquele convite que você estava esperando na sua vida, Exatamente. não é? E onde que pode ver a gente, Rafa? Tem vários lugares que você ainda Sim. não falou. Eu também leio mentes. Lembrando que vocês podem acessar Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube, e também canal de cortes, que em breve o Diego também vai estar lá no canal de cortes. Todos esses links É sobre aqui isso, na Rafa. descrição. E olha quem está chegou aqui na sua Olha frente, ele. Diego. Ei, né? Quem é? O euzão do futuro. Seu eu do futuro está aqui na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Eu gostaria de ouvir que deu tudo certo, que tudo valeu a pena. Sensacional. E olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Você já está no caminho, Diego. Parabéns. Parabéns por transbordar tanto conhecimento, tanta sabedoria para o mundo. Tem ideia de quantas vidas você já impactou diretamente ou indiretamente? Parabéns. Parabéns pelo trabalho, pelo Muito curso, bom. pelos atendimentos, por tudo, por toda essa consciência, e gratidão por estar aqui conosco, né? Já deixa aí, ó, hashtag volta e traga o Murilo pra gente transbordar juntos. Muito obrigado Parabéns. pelo convite, foi muito bom, muito especial estar com vocês, energia lá nas alturas. Gratidão. E parabéns pelo trabalho. E quando estiver aqui Gratidão. por São Paulo, né? Exatamente. Dá aquele Vou toque e deixar. vem fazer aquela visita Tomar um marota. café. É sobre isso. Uma mensagem final. Olha, eu acho que a mensagem final é se conecte com amor. E eu sei que, lendo mentes, que algumas pessoas não vão entender a profundidade disso, Sim. porque a gente aprendeu que amor é uma coisa que não é. Mas se conecte com a sua essência. E aí, para fazer essa conexão com a sua essência, precisa fazer coisas que fazem bem pro seu coração, coisas simples. Porque não tem como se conectar com a essência esperando ganhar na Mega Sena, por exemplo. Porque não é isso que vai. Não adianta esperar ter um marido maravilhoso e você vai estar feliz. Não é isso. E a gente fala até que pra ganhar na Mega Sena precisa jogar também, né? Precisa jogar, porque também, precisa jogar, precisa de porque um monte de também você coisa. fica lá esperando e não resolve, né? Então tentar entrar nessa frequência do amor, e como que faz? Fazendo coisas simples que fazem bem ao coração, seja tomar o seu cafezinho com leite gostoso, se é isso que te faz bem, vai fazer isso, porque isso vai te colocar numa frequência alta. Sim, muitas vezes, né, a pessoa fala, não, mas o amor é doloroso, o amor é difícil. Eu falo, distração, crenças, bloqueios energéticos, não é? Exatamente. Então, como eu falei e repito, só de você assistir esse episódio, você já está transbordando amor na sua vida. E vamos compartilhar, afinal, você faz parte desse movimento. Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe com as pessoas que você ama. A gente acredita muito no princípio da coletividade. Quando a maré sobe, não sobe só um barco, todos sobem juntos, e você faz parte desse movimento. Muita gratidão, Diego. Gratidão, Diego. Gratidão, Pércio. Gratidão, Rafa. Parabéns e até o nosso próximo episódio.